Olá, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula Saúde e Prevenção, né? A gente estava ministrando para vocês sobre a aferição de pressão arterial e os fatores que levam à hipertensão arterial, tá? Então, vocês terão, né, como saúde e prevenção, entender esse processo de prevenção em relação à hipertensão arterial. Tá, gente? Então vamos dar continuidade, tá? E depois também, gente, eu quero trazer para vocês sobre biossegurança. A gente já vai iniciar um pouco de biossegurança, tá? Para essa turma, essa segunda turma de técnico de enfermagem. Então vamos lá. Na aula anterior, paramos, né, no fatores de risco, tá? Que um dos principais é o sedentarismo, tá? Em alguns estudos observou-se que a associação significa de hipertensão arterial, idade, sexo masculino, sobrepeso, adiposidade central, né, que é essa gordura abdominal, sedentarismo nos momentos de folga e durante o trabalho, que às vezes a gente fica muito sentado, escolaridade inferior a 8 anos e renda per capita menor que 3 salários mínimos. Dados do Programa Nacional de Saúde apontam que indivíduos insuficientemente ativos representam 46% dos adultos, sendo percentual significantemente maior entre mulheres de 51,5. Então, a hipertensão arterial, esse fator de risco sedentarismo, ele acomete mais as mulheres, né? As mulheres que movimentam menos, né, gente? Os homens, às vezes, saem mais, né? Faz mais atividade física, né? Então, às vezes, os homens menos, né? É menos fator, né? Então, assim, é engraçado falar, né? Mas nós, mulheres, mais obesos às vezes, né? Genética. Estudos brasileiros mostram forte impacto da miscigenação, dificultando ainda mais a identificação de um padrão genético para a elevação dos níveis pressóricos. Então, gente, a genética tem até um fator, né? Um estudo que fala que as pessoas mais morenas, a pressão arterial tende a aumentar mais, tá? São estudos, né, que comprovam, né, através de estatística, que é mais pessoas morenas, tá? A genética morena. Fatores de risco: sexo e etnia. Na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, a prevalência da hipertensão arterial autorreferida foi estatisticamente diferente entre os sexos, sendo maior entre mulheres, né, novamente as mulheres, né, pessoas de raça negra, cor preta, tá? O que eu falei para vocês. As pessoas, né, a gente não sabe, não tem assim uma explicação, né, falando que todos os estudos só falam que é mais nos morenos, mas a gente também não sabe, né, esse real motivo. O estudo Corações do Brasil observou a seguinte distribuição: 11% na população indígena, 10% na população amarela, 26% na parda e na mulata, 29% na branca e 34% na negra. Tá? Então são estudos, são pesquisas, né? São pesquisas que chegaram a esse denominador comum, que na raça negra é mais acometimento de pessoas mais hipertensas, tá, gente? Ainda nos fatores de risco, fatores socioeconômicos. Adultos com menor nível de escolaridade apresentam maior prevalência da hipertensão arterial. É autorreferida 31%. Assim, há uma menor prevalência de doença com o aumento do nível de escolaridade, sendo este dado relevante, tá, gente? Então, por quê? Eu acredito que seja a alimentação, nós acreditamos, né? Que esse fator socioeconômico, esse paciente tem mais acesso em alimentação rica em sódio, tem mais acesso em mais bebidas alcoólicas e pode acometer mais a pressão o aumento da pressão arterial desse paciente. Sintomas, né, gente? Então, quais são os principais sintomas do paciente hipertenso, tá? Hipertenso é o paciente que tem a pressão alta, tá? Sintomas ligados à hipertensão arterial essencial: cefaleia, que é a dor de cabeça, tá? Quem não sabe esse termo ainda pode anotar, tá? Dor de cabeça é o mesmo que cefaleia, que nos nossos relatórios de enfermagem iremos colocar cefaleia.
A hipertensão arterial de evolução acelerada, hipertensão maligna, está associada com sonolência, confusão mental, distúrbio visual, turvamento nas vistas, náuseas e vômito, tá? Então, todos esses são os sintomas. Sintoma ligado à hipertensão arterial secundária. Feomocromocitoma, né? Tumor na suprarrenal. Isso acontece muito, tá, gente? É a glândula suprarrenal que acontece que esse paciente adquire esse tumor. E essa pressão eleva muito, tá? Aldosteronismo primário, os indivíduos hipertensos apresentam sintomas decorrentes da excessiva perda renal de potássio, né? O que é essa perda de potássio? Né? O paciente sente muita dor nos membros inferiores, devido a essa perda de potássio que perde através da eliminação dos líquidos. Elimina a água que está acumulada e elimina também o potássio do corpo do paciente, determinando fraqueza muscular, poliúria e enictiúria. Então o paciente fica, né, às vezes urina muito através dessa perda, né, e aí perde o potássio, tá? Às vezes o médico coloca o diurético para controlar essa pressão arterial, onde ele vai sofrer esse acometimento que é a perda de potássio. Síndrome de Cushing, sinais e sintomas mais comuns estão relacionados ao excesso de corticoides produzidos, tá? Corticosteroides produzidos, aumento de peso com a gordura se depositando no tronco e no pescoço, tá? Então a pessoa hipertensa, ela acumula essa gordura, gente, tá bom? Sintomas, né? Ainda nos sintomas, doença renal crônica, eu falei para vocês no início, né, também, que é um dos principais acometimentos, né, dos hipertensos, é o renal crônico, que é silencioso, gente, que às vezes o paciente não sente nada. Quando o paciente, né, vai consultar um médico, quando vai realizar um exame periódico, nota que os rins estão perdendo, né, a função renal. E aí pode evoluir até para hemodiálise através de uma hipertensão arterial. Os hipertensos decorrentes da doença renal crônica apresentam sintomas devido à destruição do parênquima funcional renal. Os sintomas causados pelas chamadas substâncias tóxicas também melhoram com dieta hipoproteica ou com diálise, tá? Que eu falei para vocês que eles estão bem, do nada desenvolve para diálise. Dentre essas, cita-se a ureia, creatinina, que são 2 exames essenciais, gente, para verificar a função renal desse paciente. E que tem seu efeito principalmente sobre as mucosas do organismo. Então, a ureia creatinina é o exame para dosar, ver como está funcionando os rins desse paciente hipertenso. E às vezes, quando o paciente nota, já está bem comprometido, tá? Tem que ir até chegar a diálise, que é a hemodiálise, que vocês irão aprender mais, né, logo à frente em outras disciplinas. Doença da aorta arterial renal. Uma ampla pressão de pulso reflete rigidez vascular e pode ser um fator de risco de doenças miocárdica, tá? Doenças do miocárdio, né? Do coração, tá bom, gente? Então, assim, essa doença da artéria renal pode acometer o coração, que é igual, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas coração, pulmão e rins trabalham junto o tempo todo, tá? Esse paciente hipertenso, com certeza, ele pode acometer também o pulmão e o coração e os rins, tá? A apneia obstrutiva do sono. A sua presença determina dificuldade em controlar a PA, sendo considerada uma causa de hipertensão arterial resistente, tá? Então, o paciente, de repente, está dormindo, ele acorda assustado e sem ar. Isso é uma apneia do sono obstrutiva, a apneia obstrutiva do sono, tá? Então, isso acontece muito também com os hipertensos, e é um sintoma dos hipertensos, tá, gente? Padrão alimentar, né? Vamos lá na dieta, né? Porque é o principal para os hipertensos, é ter uma boa alimentação, uma boa dieta, que não acontece muito, né? Mas o que vocês terão que aprender é orientar esse paciente hipertenso, uma vez que
é uma das principais doenças crônicas, é a hipertensão arterial. Então vai chegar muito nas unidades de saúde. Então nós temos que preparar vocês para atender, receber esse paciente na unidade e saber quais são os fatores de risco, saber qual a dieta, quais os sintomas. É o que eu estou passando para vocês, né? Então, padrão alimentar, o padrão dietético, né, é aprovado, né, pela essa associação, que é rico em frutas, hortaliças, fibras, minerais e laticínio com baixo teor de gordura, tá? Por quê, gente? O que eu falei para vocês? Quem é hipertenso, os vasos contraem, tá? Com mais gordura vai contrair mais. Então, esta é a importância de ser com baixos teores de gordura. Tem importante impacto na redução da PA. Os benefícios sobre a PA têm sido associados ao alto consumo de potássio, magnésio e cálcio. Então, gente, quando nós falamos PA, é pressão arterial. Quando nós falamos de HA, é hipertensão arterial, tá? Então, PA, tanto baixa quanto alta, é PA que nós falamos, tá bom? Redução do consumo de sódio, né, que eu sempre, né, falei para vocês também, elevando o consumo de sódio, advindo do sal e de produtos processados. Isso é de suma importância, essa explicação para os nossos pacientes. Que às vezes, minha comida é totalmente sem sal, enfermeira, ou técnica, ou que, né, profissional de saúde que foram falar. Porém, eu gosto muito só de salgadinho, gosto muito de bolacha recheada, gosto muito de pão, né, de sal. Então, assim, são os embutidos, são aliados ao excesso de peso e obesidade, favorecendo o surgimento e o agravamento dos quadros de hipertensão arterial sistêmica, que é HAS, tá, gente? Hipertensão arterial sistêmica. Ácidos graxos insaturados, observa-se uma redução de PA com a suplementação de óleo de peixe, o ômega 3, tá? O ômega 3 vocês podem orientar seus pacientes, né, os nossos pacientes, que tem uma contribuição no controle da pressão arterial. Em altas doses diárias nos idosos, as principais fontes de ácido graxos monoinsaturados, oleico, né, que são óleo de oliva, óleo de canola, azeitona, abacate e oleaginosas, né? São vários óleos, né, que tem ômega 3, tá? Então tá aqui, né, gente? A plaquinha, né, de negativo para o sódio e positivo para os óleos bons, né, que são os óleos de peixe, né, azeite de oliva, né, então são vários óleos, canola, azeitona e também as frutas, hortaliças, ovo, né, que são bons para o coração. Esse tipo de orientação é o que nós temos que passar para os nossos pacientes, tá? Ainda continuando na dieta, né? Fibras, né? As fibras solúveis são representadas pelo farelo de aveia, frutas, pelas gomas. As fibras insolúveis são representadas pela celulose, que é o trigo, né? Grãos e hortaliças, tá, gente? Então, assim, a dieta é tudo para esse paciente hipertenso. Então, nós temos que saber quais são as principais dietas para nós poder orientar esse paciente, tá? Proteínas da soja, as principais fontes de soja na alimentação são feijão de soja, tofu, farinha, leite de soja concentrado proteico da soja. A substituição isocalórica da parte da proteína alimentar por um composto de soja associado e outras medidas promoveu queda da PA em mulheres após a menopausa, tá? Então, assim, a soja é muito recomendado, tá? Isso é para todas as mulheres no pós, né, menopausa. Alerginosas, né? O consumo de alerginosas pode trazer benefícios à saúde de integrados e um plano alimentar saudáveis, né? Que são as castanhas, né? Vários alimentos que possam controlar a pressão arterial. Então, gente, vamos parar por aqui, né? Para até daqui um pouquinho a gente ir para o próximo, o segundo período da nossa aula de hoje, tá? Nós estamos na dieta, nós vamos dar continuidade na dieta daqui um pouco, tá? Agora a gente retorna, tá bom?